Olá, galerinha, vamos lá? Vamos para a nossa aula de português. Então, pega lá o livrinho de português e abra na página 120, tá? Página 120, nós estudaremos da 120 a 123, tá? Mas para início de conversa, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabem o que é um dicionário? Sim? Então, beleza. Segunda pergunta. O dicionário, de que forma o dicionário é organizado? Por ordem alfabética? Sim, né? Por ordem o quê? Alfabética. Aí nós temos ali as palavras iniciadas com a letra A e ali por diante, né? Até chegar ao Z, né? Então, galera, o significado, né, de cada palavrinha, por exemplo, vou dar um exemplo. Avestruz. Se você for procurar no seu dicionário, avestruz, começa com a letra A logo no início, né? Você vai ver o significado dessa palavra, avestruz, né? E assim com todas as outras, tá? Então, esse pedacinho aí de texto é chamado verbete, tá? São verbetes, tá? Os verbetes nós encontramos no dicionário e na enciclopédia. Vocês já ouviram falar sobre enciclopédia? Então, guarda aí, vamos lá, vamos chegar lá. Então, os verbetes são... O verbete, ele é um gênero textual e o objetivo dele, maior assim, é o quê? Informar o leitor sobre aquele assunto ou sobre aquela palavra. No dicionário, os verbetes, eles têm o objetivo de explicar os significados das palavras, tá? A tia colocou aqui explicações e significados de umas palavras, né? Das palavras, na verdade, tá? Vou até tirar daqui, das palavras. Deixa eu colocar aqui. Das palavras. Então, os verbetes da enciclopédia também é a mesma coisa, só que não é das palavras. O dicionário, né, palavrinha por palavrinha, na enciclopédia é totalmente diferente, porque esses verbetes eles vão explicar sobre um determinado assunto. Por exemplo, se eu falo descobrimento do Brasil, aí ele vai relatar, ele vai te dar aquelas informações bem objetivas, tá? Sobre aquele assunto. Quando foi, quem descobriu, o que encontraram aqui, tá? Então, aqui, ó, os verbetes das enciclopédias, eles têm a função de informar sobre um determinado assunto. Vamos comigo na página 121. Eu quero que vocês leiam junto comigo. Olha, esse retângulo aqui azul não, parece um lilás, né? Então, vamos ler junto comigo. Vamos lá? Enciclopédia é uma obra que reúne um grande número de textos que registram o conhecimento humano sobre diversos assuntos. É uma obra que serve de referência para o estudo e a pesquisa, geralmente organizada em ordem alfabética ou por temas. Essa obra, que antes circulava apenas na versão impressa, atualmente existe também na versão digital, né? Ficou tudo mais fácil, apresentando um manuseio mais prático, em que é necessário apenas digitar o assunto que se deseja consultar, né? Vamos dizer aí,
uma enciclopédia que vocês conhecem bastante, digital, o Google, o famoso Google, né? Você coloca ali, você já acha o tema ali prontinho ali para você, né? Mas na minha época de criança, infelizmente não tinha, né? Então inclusive eu tinha algumas enciclopédias aqui, mas com o tempo eu acabei doando. Eram livros, galera, vários livros, vários volumes, cada um tratando de um assunto por um tema ou por ordem alfabética. Por exemplo, vamos colocar com a letra C, aí vinha Cristóvão Colombo, só um exemplo, tá? Aí depois da letra P vinha cantores com a letra P, o Pedro Álvares Cabral. Então, assim, ou vinha assim, por ordem alfabética, ou vinha o quê? Por temas, tá? E as professoras antigamente pediam muitas pesquisas. Eu não tinha como pesquisar na internet, porque na internet nem se ouvia falar, na minha época de criança. Então, eu ia para aqueles livrões e ficava ali olhando, copiando as pesquisas, e era assim que eram feitas as pesquisas, tá? Então, hoje em dia ficou muito mais fácil, porque é só você digitar lá no site que procura, né? E você vai vir ali o assunto. Então, ficou mais fácil estudar, mais fácil entender determinados assuntos, né? E temos aí até os vídeos, só que vídeos não entram aqui, tá? Aqui entra o quê? Os dicionários, os verbetes, tá? A enciclopédia. Então o livro vai retratar mais esse assunto de enciclopédia. Tanto é que ele disponibilizou 2 textos, tá? Então vamos lá. Na página 120, tá lá em cima, assim, ó. O dicionário é um livro organizado em verbetes apresentados em ordem alfabética. Outro tipo de livro organizado dessa maneira é a enciclopédia. Primeira pergunta. Você já teve a oportunidade de folhear ou consultar uma enciclopédia? Sim ou não? Coloquem aí. E depois, você sabe quais tipos de assuntos são abordados em enciclopédias? Aí vocês podem colocar o que vocês acham, né? Tia já deu até uma dica, né? Não é só de um determinado assunto, são vários assuntos, tá? Então, olha só, o texto 1 vem falando, né, do Pedro Malasartes. Então, vem a introdução falando um pouquinho, tá? Dessa história. Eu não irei ler, tá? Eu deixarei para vocês lerem, mas eu vou explicar, calma. Eu vou explicar as atividades, tá? Então, eu quero que vocês pausem aí o vídeo, pode pausar, podem ler e depois você volta, tá? Com as dicas aí das atividades. E o texto 2, 121, vem falando do ancestral de Malasartes, tá? Então, são 2 textos aí, ok? Cheios de informação e enciclopédias virtuais. Pode perceber aqui, ó, onde a gente coloca o endereço, ó, na internet, para quem está acostumado a usar, tá? Página 122. Vamos lá. Ler para compreender. Observe com atenção os textos 1 e 2. É possível saber se eles foram publicados na internet ou em uma enciclopédia impressa? Quais informações observadas permitiriam a você chegar a essa conclusão? Galera, presta atenção. Tia não acabou de falar que é virtual?
quais dicas, né, estão esses dois textos vêm trazendo que forma vocês que é de uma enciclopédia o quê? Virtual. A barra de endereços, né? Olha aí as referências aí, ó, em sites aqui embaixo. Aí vocês podem colocar aí, tá? 2. Assinale a alternativa que indica por que o verbete foi escrito. O verbete foi escrito para divertir o leitor ou para informar o leitor? Marquem aí. 3. O título do verbete correspondente ao texto 1 é o nome de uma personagem da literatura Pedro Malas Artes, tá? Então, vamos lá. Texto 1. Estou falando do texto 1. De acordo com o primeiro parágrafo do verbete, em que tipo de história essa personagem costuma aparecer? Olhem aí. Primeiro parágrafo vai de malandro até malandragens. Aí vem contando aonde é bem comum essa história ser contada, tá? Então, vocês irão procurar aí e irão escrever. 2. Localize e sublinhe o parágrafo do texto que apresenta com detalhes as características dessa personagem, incluindo como ela age nas histórias das quais é protagonista. Então, vamos lá. Aí vocês irão ler o texto e procurar o parágrafo em que fala como é que é esse personagem. Ele é o bravo, ele é humilde, né? Ele é herói. Então, dê uma dica aí, tá? Observem o parágrafo que fala sobre esse personagem, tá ok? Vamos lá, voltando. 4. Releia estas informações retiradas do primeiro parágrafo do texto. Vamos lá comigo. Malandro, sábio e sedutor. Pedro Malas Artes é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Chegou ao país na bagagem de histórias trazidas pelos povos da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Malas Artes vem do espanhol malas artes, literalmente artes mais, que significa travessuras ou, no limite, malandragens, tá? Então, letra A. Considerando onde o texto foi publicado, o que pode ser essas palavras destacadas em azul? Vamos lá, a tia vai dar uma dica para vocês. Esse texto da internet, é virtual. Então, toda vez que tem uma palavrinha no texto com uma cor diferente, ela quer indicar para vocês que ali tem um link, tá? Um hiperlink. O que são hiperlinks? Por exemplo, a tia escreveu esse texto aqui. Aí, essa palavrinha aqui, enciclopédia, tá no meu texto, tá? Tá na enciclopédia virtual. Se eu vier aqui e dar um clique, vamos supor que só essa esteja de azul. Então, se você clicar aqui, o que vai acontecer? Essa página vai te direcionar a uma outra página explicando o que é enciclopédia, tá? Então, eu já vou dar a resposta para vocês. Por quê? Porque às vezes vocês não sabem, tá? Então, vamos lá. Considerando onde o texto foi publicado, o que podem ser essas palavras destacadas em azul? Então, vocês irão escrever assim. Elas são... Olha aqui que a tia vai escrever aqui, ó. Vou escrever aqui em cima.
hiperlinks, tá? Hiperlinks, olhem aqui, hiperlinks. Por quê? Ela vai direcionar vocês a um outro site, a uma outra página, tá? Letra B. O que indica esse tipo de destaque na palavra? Aí vocês irão escrever o que eu acabei de falar. Esse tipo de destaque significa que você será direcionado a uma informação, a um verbete, tá? Porque se você é direcionado para uma outra página, essa página estará com um verbete, uma explicação, tá? Por exemplo, eu tô lá no meu texto, um texto aí sobre animais, né? Aí eu falo assim, o leão é um animal carnívoro. Aí carnívoro, tá? O que? Azul, com a cor diferente. O texto todo de preto, mas carnívoro tá o que? Azul. O que vai acontecer? Se você botar a setinha lá e clicar, você vai ser direcionado a uma outra página explicando o que é carnívoro. Tá? Acontece muito, sabe aonde, gente? Uma enciclopédia maravilhosa que nós temos virtualmente é Wikipédia. Provavelmente você já tenha ouvido falar. Wikipédia tem demais essas palavrinhas assim em azul, que você clica e você vai saber o que é o significado daquela palavra, tá? Vamos lá, página 123. Os verbetes, número 5. Os verbetes enciclopédicos costumam apresentar linguagem própria das áreas de conhecimento relacionadas às informações expostas. O texto que você leu traz informações relacionadas a que áreas do conhecimento? Matemática? Não, né? História? Literatura? Sim, tá? História porque vem falando, o texto 2 vem falando que ele poderia ser de vários países, ali vem contando a história, né? E a literatura e a história do Pedro Malas Artes, tá? Aí vem aí explicando, verbete. Um verbete de enciclopédia pode conter informações referentes a diferentes áreas do conhecimento. Número 6. Leia com atenção o texto 2. Sublinhe no verbete o parágrafo que contém informações históricas sobre a nova personagem apresentada. Então, vamos lá. Texto 2. Ele está pedindo o quê? Sublinhe no verbete o parágrafo que contém informações históricas sobre a nova personagem. Bem, vamos lá, texto 2. Repare aí um parágrafo que vem falando de vários países, que não sabe de onde esse personagem sobre Nasruddin veio. Então, é esse parágrafo que vocês irão sublinhar. Tia, é tudo, todo parágrafo, do início até o pontinho final, ok? Podem sublinhar. 7. O texto 2 é um verbete que pode ser acessado ao clicar em um dos itens que fica logo abaixo do verbo principal. Texto 1. Olha aqui, ó. Volta aí comigo, gente. É assim mesmo, tá? Para vocês aprenderem. Olha aqui. Vem falando, ó.
O texto não vem lá embaixo aqui, onde está cinza, ó. Ancestral de malas artes e anti-heróis? Então, esses aí são os livros. Agora, letra A. Número 7, letra A. De acordo com o texto da página da enciclopédia, por que Nasruddin pode ser considerado um ancestral da personagem Malas Artes? Porque, vamos lá, vocês irão ler o texto, tá? Logo no início, lá no primeiro parágrafo, vem explicando. Aí vocês irão colocar, ok? Porque ele está explicando o seguinte. Ele está pedindo o quê? De acordo com o contexto da página da enciclopédia, por que Nasruddin pode ser considerado um ancestral da personagem Malas Artes? Aí vocês irão colocar aí de acordo com o primeiro parágrafo que vem falando o porquê, tá? Que Nasruddin pode ser um ancestral, um possível ancestral de Pedro Malas Artes. Aí vocês irão colocar, leiam aí direitinho, tá? Letra B. Se considerarmos que um anti-herói é um herói às avessas, o que poderia ser encontrado no item anti-heróis disponível no site? Então, vamos lá. Herói é uma pessoa, né, que salva outras pessoas. Aí nós temos vários, o Capitão América, o Superman, né? Deixa eu ver mais o que. O Thor, né? É aquela pessoa que salva o mundo, salvam pessoas, né? Igual o Homem-Aranha. E um anti-herói é ao contrário. Se o herói faz coisas boas, o anti-herói faz coisas ruins para as pessoas, né? Brincadeiras de mau gosto e por aí vai. Então, se tivesse lá, ó, um link escrito assim, anti-herói, e vocês clicassem lá, clicou, abre uma outra página explicando o que é o anti-herói. O que vocês escreveriam? Para informar a pessoa que está lendo o que é um anti-herói. Ah, o anti-herói é isso, isso, isso. A tia já deu uma dica, tá ok? Número 8. Os textos foram publicados em uma enciclopédia intitulada Britânica Escola. Observe a linguagem empregada no texto e marque sim um S ou não um N para cada afirmação a seguir. A linguagem é muito elaborada, difícil de compreender devido ao uso exagerado de termos desconhecidos. Isso é verdade? Não, né? Com certeza nós conseguimos entender tudinho. Segunda afirmação, a linguagem foi facilitada para que o estudante possa compreender as informações, mesmo que tenha de pesquisar o significado de algumas palavras. Aí vocês colocam sim ou não. E a última, a linguagem da enciclopédia é apropriada à leitura de cientistas e pesquisadores, não ao público em geral. O que vocês acham? É só para os cientistas, né? Os cientistas ou é para pessoas como nós? Aí coloquem aí. Tá ok, galera? Então, ó, a tia, vou deixar um link, um vídeo aí, tá? Que conta a história do Pedro Malas Artes, mas muda o final. Tá? Para que vocês só possam ver. Não tem trabalho nenhum relacionado a esse vídeo. É mais aí para vocês acrescentarem no conhecimento de vocês sobre essa história. Tá bom, meus amores? Beijinhos. Até a aula do Zoom. Tá bom?